Olá, meu nome é Alexandre Ribeiro, sou professor aqui do módulo de Direito Tributário da pós-graduação de Direito Esportivo. Vou trabalhar com vocês essa primeira etapa de tributação, mas me apresentando, eu sou formado pela UFRJ, sou especialista em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários e sou advogado aqui no Rio de Janeiro, trabalho na área do direito tributário, atendo algumas associações esportivas, principalmente de assistência social, mas também associações profissionais aqui no estado do Rio. Deixo o meu e-mail para vocês, o meu e-mail de contato. Será um prazer muito grande receber o contato de vocês, a interação no futuro, e eu estou à disposição para qualquer esclarecimento. Minha intenção inicial é fazer uma apresentação do direito tributário, de conceitos essenciais que serão necessários para a compreensão do todo o módulo de direito tributário que nós vamos abordar aqui no curso, e também fazer uma introdução das formas de tributação mais comuns entre as sociedades esportivas, passando pelas associações beneficentes de assistência social, depois falando sobre as associações civis, que são uma forma mais comum de associações no esporte, as associações profissionais, e, por último, a SAF, que é um novo modelo de organização desportiva. Eu vou começar fazendo uma introdução, como eu disse, do sistema tributário constitucional brasileiro e dar uma noção, um panorama geral para vocês de como é a constituição do crédito tributário, a exigibilidade e a extinção do crédito tributário. Bom, primeiro, começando pela definição de tributo. O artigo 3º do Código Tributário Nacional define o tributo como toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua a sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Eu destaquei aqui, e eu vou fazer anotação para vocês, que ela precisa ser uma prestação pecuniária e compulsória. Além disso, que não constitua sanção. Esses três elementos de ser uma prestação pecuniária, ou seja, em dinheiro, ou em dinheiro, ou seja, em moeda, ou cujo valor nela se possa exprimir, compulsória e que não constitua sanção, são essenciais para a caracterização do tributo. Aqui eu trouxe uma definição do professor Paulo de Barros Carvalho, eu fiz o IBET, então eu sou muito adepto à doutrina do professor Paulo de Barros Carvalho, que ele traz essa questão da compulsoriedade, que é um determinado comportamento, ou seja, que é uma obrigação que depende de um determinado comportamento, afastando-se de plano qualquer cogitação inerente a prestações voluntárias. O que ele quis dizer nesse texto, que vocês podem ler com mais calma, é que o compulsório na lei se diferencia do voluntário na medida em que o comando normativo é deve. Então, se você praticar determinado fator gerador, você deve prestar tal contraprestação. No caso, se você tem a propriedade de um veículo automotor, você deve pagar o IPVA. É uma condição de obrigatoriedade, não de permitir ou não permitir. Essa questão da compulsoriedade é essencial, como eu disse, são três elementos essenciais para a definição do que é um tributo, para afastar na legislação a natureza tributária de determinadas prestações. Então, não basta que a lei determine que seja pago uma condição, mas sim que essa condição, essa prestação seja paga compulsoriamente. Um grande exemplo que chegou ao Supremo Tribunal Federal é a questão dos pedágios. Os pedágios não são tributo, não constituem natureza tributária, porque na própria lei de definição dos pedágios, de instituição dos pedágios, de concessão das rodovias, se prevê que haja uma rota alternativa para que o condutor que não deseje pagar o pedágio ultrapasse aquele trecho sem fazer o pagamento da prestação. Se fosse um tributo, essa previsão normativa nos contratos de pedágio seria inconstitucional, porque teria que ter a compulsoriedade do pagamento.
Aqui eu trouxe outro exemplo, um exemplo justamente disso, mas na questão do diferimento do ICMS. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dessa ADI, a 2056, ele disse, ó, a contribuição criada pela lei estadual não possui natureza tributária, pois está despida do elemento essencial da compulsoriedade. Assim, não se submete aos limites constitucionais ao poder de tributar. Isso aqui era um diferimento do ICMS na operação interna de produtos agropecuários, uma questão bem específica que a gente não precisa entrar em minúcias. Mas a gente precisa ter essa noção de que os tributos são compulsórios e que, se não houver essa característica compulsória na instituição dos tributos, você não está diante de uma espécie tributária. Outra questão é uma prestação em pecúnia. Prestação em pecúnia é uma prestação em dinheiro ou num valor ou num bem cujo moeda possa se exprimir. Quando o legislador criou essa norma, ele estava falando das estampilhas que eram usadas para o pagamento de determinados tributos, como selos de correio. Você guardava aqueles documentos, aquelas pequenas insígnias fiscais e depois trocava pelo pagamento do tributo ao fisco regional. Hoje a gente não usa mais isso, não tem nenhuma forma de pagamento de tributo que não seja em dinheiro, e isso também, o pagamento em moeda, em pecúnia, também não se confunde com a dação em pagamento. Vou chegar nessa linha de raciocínio. Então, se eu tenho que fazer um pagamento em dinheiro, como é que a própria legislação prevê a possibilidade de eu dar um imóvel em pagamento a esse tributo? Bom, a dação em pagamento, doutrinariamente, é abordada como uma questão alternativa. Então, é alternativo, mas em dinheiro pode ser exprimido. Ou seja, existe uma avaliação, existe um laudo técnico para avaliar o valor daquele bem. E aquele bem vai ser transferido em moeda. O que o legislador tenta evitar é que haja previsões de pagamentos de tributo por meio de bens móveis. Então, por exemplo, o que eu vou dar aqui, imagine que o ICMS, haja uma lei de ICMS no Estado para instituições para fábricas de canetas, prevendo que o pagamento do ICMS daquela indústria será por meio de X mil canetas por mês. Não pode haver isso, porque e essas canetas seriam destinadas, inclusive, à educação. Parece uma causa nobre, né, de que haja um tributo que seja vertido diretamente para a educação, não em espécie, mas em bens móveis. O Supremo já julgou essa questão, mas sobre a ótica de que, se houvesse a previsão normativa de dação de bens móveis em pagamento de tributos, isso causaria uma fraude à lei de licitações. Então, o princípio licitatório impede que o fisco crie tributos com base em crie tributos cuja o valor da contraprestação seja. Eu vou voltar um minuto. Então, o princípio o princípio licitatório impede que o fisco preveja a dação de bens móveis como causa de extinção do crédito tributário. A gente vai ver as causas de extinção e vai ver que o pagamento é uma forma de extinção. Então, você não pode gerar como forma de arrecadação, como forma de violação ao princípio da licitação, a dação em pagamento de bens móveis. E é isso que tentou ser dirimido nessa questão de pagamento em pecúnia. Por fim, os tributos não podem constituir sanção por ato ilícito. Nesse caso, é bem curioso, quem não tem familiaridade com o direito tributário, perceber que as multas não podem constituir forma de tributação. Elas não têm natureza tributária propriamente dita.
em que pese tem algumas garantias de créditos contra a Fazenda, mas não as garantias do crédito tributário previstas na Lei de Execuções Fiscais. Aqui eu até trouxe um julgado do STJ explicando essa questão de que multas não possuem natureza tributária. E basicamente isso. O que eu... natureza não tributária. Mas ter multas não poderem, créditos tributários não poderem ser constituídos em razão de sanção por ato ilícito, não quer dizer que atos ilícitos não podem ser objetos de tributação. É uma diferenciação que deve ser feita. É o princípio do pecunia non wallet, que inclusive tem esse julgado aqui do STJ, que prevê justamente a tributação de atividades ilícitas. Aqui tem até destacado isso, de que é possível a tributação sobre rendimentos auferidos por atividade ilícita, seja de natureza civil ou penal. O pagamento do tributo não é uma sanção. Então, aqui você tem a diferenciação de ato ilícito e sanção por ato ilícito e tributação sobre atos ilícitos. São coisas diferentes e a tributação não pode constituir sanção por ato ilícito, mas atos ilícitos podem ser objeto de tributação. Então, o exemplo clássico da doutrina é com relação ao tráfico de drogas ou qualquer tipo de atividade ilícita. A renda oferida no tráfico de drogas, ela pode ser objeto de tributação e ela é objeto de tributação por meio de imposto de renda, em que pese a atividade seja ilícita. O fisco não está interessado propriamente em saber se aquela atividade é lícita ou ilícita para fins de arrecadação. O pecunia non wallet, o dinheiro não tem cheiro. E aqui eu gostaria de trazer também uma definição do professor Paulo de Barros Carvalho, observando o artigo 4º do CTN, para falar que, independentemente da nomenclatura que o legislador aplique à contraprestação que ele está exigindo, havendo essas três características, compulsoriedade, não pecúnia, né, o pagamento em pecúnia ou em objeto cujo valor possa em pecúnia se exprimir, e não constituindo sanção por ato ilícito, você está de frente de um tributo, independentemente da nomenclatura que o legislador tente exprimir naquele momento. Passando para as espécies tributárias, nós temos aqui, eu estou adotando a teoria pentapartite, que é amplamente reconhecida como adotada pela Constituição Federal, em que pese quem não tenha familiaridade com o direito tributário não saiba dessa discussão, mas para quem queira seguir na carreira e quem queira ter mais contato com o direito tributário, existe uma discussão muito grande se nosso ordenamento jurídico tem uma posição dualista, tripartite, tetrapartite e a pentapartite. Uma posição dualista seria que só existem impostos e taxas. A posição tripartite é que existem contribuições também, tetrapartite é que existem as contribuições de melhoria, e a pentapartite, que é a que eu estou adotando aqui, que é o que eu entendo que foi adotado pela Constituição Federal, inclui também os empréstimos compulsórios. Isso se dá por conta das características de algumas contradições que a lei estipula. Por exemplo, o Código Tributário Nacional, que o Supremo Tribunal Federal, em uma DC, já reconheceu ter sido recepcionado por meio na forma de lei complementar pela Constituição de 88, o Código Tributário é anterior, ele adota uma posição tripartite. Logo no início, salvo engano, no artigo 6º, já tem a definição de que tributos são impostos, taxas e contribuições, o que estaria em contradição com a Constituição Federal. Bom, se o Código Tributário Nacional foi recepcionado, ele pode não ter sido recepcionado nesse artigo específico. É o que muitos tributaristas e também eu vou defender nesse caso, que na Constituição há sim a previsão de 5 espécies tributárias.
eu vou começar a definir cada uma delas de forma bem tranquila e resumida. Bom, a gente temos impostos. O Código Tributário Nacional define como imposto é todo tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica. Esse ponto é muito importante, porque a gente tem algumas falácias que no dia a dia são adotadas que merecem ser desconstruídas. Por exemplo, eu pago IPVA e por isso a minha rua deve ser bem asfaltada, ou por que eu pago IPTU se o meu calçamento não é bem feito, se minha cidade não tem saneamento básico. Bom, esse artigo já explica essa causa. Não existe uma contraprestação obrigatória, compulsória, do Estado para o contribuinte com relação aos impostos. Então, quando o contribuinte ele paga o IPVA, ele paga o IPTU, essa contraprestação não tem uma destinação específica. Isso é muito importante para a definição da espécie tributária imposto. Quando o contribuinte, o legislador, ele prevê um imposto, ele prevê uma regulação de uma externalidade de riqueza. Então, o entendimento é que, por você ter uma propriedade, você externalizou uma riqueza que você tem, por isso você pode ser penalizado, não penalizado, né? Você externalizou uma riqueza e, por isso, você pode contribuir com aquela quantia para a sociedade. Isso tem a ver com o princípio da capacidade contributiva que está previsto na Constituição Federal e é nisso que os impostos se apegam. As taxas, por outro lado, elas são mais específicas. As taxas têm uma contraprestação, elas são uma contraprestação em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis. Ou seja, quando o fisco institui uma taxa, ele prevê não só uma contraprestação sobre um exercício de poder de polícia, atividade estatal que está sendo desempenhada, mas também uma destinação para aquele valor. Uma taxa de fiscalização ambiental é uma taxa sobre exercício de polícia, da polícia ambiental, das entidades de proteção ambiental, que é destinada para o custeio desses serviços. Essas taxas têm que ser específicas e divisíveis, ou seja, elas têm que ter um racional individualizante, né? Você tem que compreender que eu estou pagando por uma atividade relacionada à minha área, por exemplo, que eu estou explorando, minha área que eu estou explorando perante a administração ambiental. A minha taxa de fiscalização é decorrente do ponto que eu estou situado na cidade, uma taxa de fiscalização sanitária, por exemplo. Então, você vê que existe uma atividade estatal, existe um destino para aquele valor, que é o custeio da atividade estatal, e existe também uma divisibilidade. O contribuinte consegue ver qual é a atividade estatal que está sendo desempenhada com aquele valor. Um grande ponto das taxas é com relação à taxa de iluminação pública. A taxa de iluminação pública foi questionada por muito tempo pelos contribuintes, evidentemente, porque esse critério de individualização não estava claro. Bom, você paga uma taxa de coleta, de uma taxa de iluminação pública, mas você não usufrui daquela luz diretamente? Como assim? Você que mora naquele bairro contribui para a iluminação do bairro, mas quem mora em outros bairros e transitam pelo seu bairro também se aproveitam daquela iluminação. Então você percebe que não tem um caráter divisível. Eu não estou pagando uma taxa para o meu uso, eu estou pagando uma taxa para o uso comum. Então, os contribuintes ajuizaram diversas ações por um período bem grande.
de tempo falando que essa taxa corresponderia, na verdade, a uma contribuição, que a gente vai ver daqui a pouco. E que, por contribuição ser competência exclusiva da União, você não poderia ter uma contribuição municipal. Como eu disse anteriormente, os tributos independem da sua os tributos para sua categorização independem da nomenclatura utilizada pelo legislador. Então, você teria uma taxa de iluminação pública que, na verdade, que é travestida, né, uma contribuição travestida de taxa. Isso ficou pendente por muito tempo, até que, por meio de emenda constitucional, foi prevista a contribuição pelos dois municípios para custeio da iluminação pública. Então, a despeito de as contribuições especiais, que é o próximo espécie tributária que a gente vai falar agora, ser competência exclusiva da União, os municípios têm direito de instituir uma taxa, que é a taxa de coleta de iluminação pública, a taxa de contribuição para a iluminação pública. É bem curioso esse caso, também só acontece no Brasil. Passando para as contribuições especiais ou contribuições sociais, elas podem ser as contribuições sociais para a intervenção do Estado em questões sociais, ou seja, para sustento da Seguridade Social, para sustento do SUS. Elas podem ser de intervenção de domínio econômico, aqui, ó, instituir contribuições sociais, de intervenção de domínio econômico ou de interesse das categorias profissionais. Então, nós temos 3 tipos de contribuições especiais que cada uma tem sua destinação específica. Diferentemente dos impostos, o que diferencia a taxa dos impostos é a sua destinação. Isso é classicamente dito na doutrina. Como vemos aqui, a taxa é específica para o sustento dessas 3 questões sociais, esses 3 pontos de interesse do Estado na sociedade. Especificamente para as contribuições sociais, para a contribuição de intervenção do domínio econômico, que são as CIDs. As CIDs que nós tivemos aqui no Brasil foi a CID sobre combustíveis, nós temos a CID de royalties na exportação de serviços. Você percebe que a CID tem um interesse, de fato uma intervenção no domínio econômico. É o Estado interferindo em como os contribuintes circularão o dinheiro. Então, se o Estado quer uma diminuição do consumo de combustível por conta de um aumento no preço do petróleo, ele quer controlar isso, ele institui uma CID sobre os combustíveis. Se o Estado quer diminuir ou tributar as empresas internacionais que atuam no Brasil em forma de subsidiária, ele institui uma CID sobre royalty, para dizer que olha só, quando você for remeter esse dinheiro ao exterior, eu vou tributar também. Isso serve para quê? Para fomentar a indústria nacional, para fomentar o apoio à tecnologia e desenvolvimento nacional. Então, a CID royalties para o exterior, ela tem uma destinação, que é o desenvolvimento de pesquisa no país. A CID sobre os combustíveis tem uma destinação, que é incentivo à indústria petroquímica. As contribuições sociais são contraprestações diretas à sociedade. Então, você tem contribuição social do empregador para a Previdência, você tem a contribuição social do empregado para a Previdência, que são contribuições que sua destinação é a composição de uma seguridade social. Por último, você tem as contribuições de categorias profissionais, que é a contribuição ao OAB, a contribuição ao CREA, aos conselhos regionais, que também tem essa característica de contribuição direta para determinado setor, direta para determinado categoria profissional, como o nome próprio diz. A OAB tem uma excentricidade, né? A OAB é caracterizada como uma autarquia sui generis, então ela, o que pese entrar, ter legislação para a caracterização de
ser uma contribuição especial, a contribuição à OAB já foi julgada como não tendo características tributárias, não tendo natureza tributária. Isso porque foi, na verdade, né, ao fim e ao cabo, foi um lobby da OAB para que não houvesse sujeição ao Tribunal de Contas, para que não tivesse a constituição de procuradores especiais. Então, foi uma alternativa à extrema regulação que tem os créditos de natureza tributária. Por fim não, né? A quarta forma são as contribuições de melhoria. As contribuições de melhoria nunca foram usadas, as contribuições de melhoria próxima espécie tributária, que são os empréstimos compulsórios. No regimento de 88, eu desconheço da sua aplicação. As contribuições de melhoria são instituídas pelos estados, municípios ou pela União, em decorrência da valorização patrimonial de imóveis por obras públicas. Então, se houve uma praça, se houve um calçamento e aqueles imóveis na região valorizaram, se aplicaria uma contribuição de melhoria. A característica dela é que o valor máximo de cada unidade estaria limitado à sua valorização e o valor global estaria limitado ao custo da obra que gerou tal melhoria. Isso não foi utilizado até hoje, esperamos que não se utilize, mas por uma questão de impopularidade, né? O contribuinte já paga muito tributo e mais um tributo específico para esse tipo de contraprestação, de melhoria para... É uma coisa que já se espera, né? De melhoria para a cidade, já é uma coisa que se espera. Então, mesmo que impopular, mesmo que prevista, é impopular e por isso não aplicado. O mais próximo que eu já vi da contribuição de melhoria especificamente foi quando, aqui no Rio de Janeiro, da criação do metrô até a Barra da Tijuca. Os imóveis na região do Jardim Oceânico tiveram uma supervalorização e a prefeitura, à época, se discutiu na Assembleia do Estado e da prefeitura essa instituição de uma contribuição de melhoria para custeio do metrô. Mas isso não foi para frente e não foi aplicado em nenhum município que eu tenha conhecimento. Por último, os empréstimos compulsórios. Eles são instituídos exclusivamente pela União, né? Não tem a possibilidade de estados e municípios utilizarem desse instrumento, e em razão de calamidade pública, guerra externa ou em sua iminência. A última vez que foi instituído empréstimo compulsório aqui no Brasil foi na época do governo Sarney, salvo engano. E então, desde o regime de 88, a gente não tem nem a veiculação de uma instituição de empréstimo compulsório, seria por calamidade pública ou por guerra. A gente não tem esse cenário e nunca foi pensado em instituir esse empréstimo compulsório. Aqui, alguns tributaristas até dizem que os empréstimos compulsórios não seriam propriamente uma espécie tributária. Por quê? Porque, em que pese em serem compulsórios, não constituírem sanção e serem em pecúnia, ele prevê uma condição de resgate. Então, na lei complementar que instituísse um empréstimo compulsório, teria que ter uma forma de resgate dos contribuintes do valor que foi emprestado à União. O nome próprio já diz, é um empréstimo. Então, essa condição de resgate, para alguns tributaristas, desnatura a condição de crédito tributário. E uma observação importante é essa questão do inciso 3 do artigo 15 do CTN. A doutrina majoritária hoje entende que esse inciso 3 não foi recepcionado pela Constituição de 88. Então, o Código Tributário Nacional é bem antigo, de 67, e esse artigo, que é pré-88, não teria sido recepcionado. Vemos que a Constituição replica, né, porque é posterior ao Código,
o inciso 1 e o inciso 2, mas o inciso 3 ela não replica. Então, nós temos essa questão que supostamente o inciso 3 não teria sido recepcionado. Por fim, para encerrar esse bloco, eu queria falar sobre o artigo 4º novamente. A gente disse que para a caracterização de uma prestação como crédito tributário, você teria que observar aqueles 3 elementos independentemente do nome que o legislador deu para a prestação. Mas também para a caracterização dessas 5 espécies tributárias que a gente está vendo, o nome dado pelo contribuinte pouco importa, pelo legislador pouco importa. Então, como eu disse, do exemplo da taxa de iluminação pública, era considerada uma contribuição. Hoje, com a emenda constitucional, continua sendo considerada uma contribuição, em que pese os municípios ainda chamarem de taxa. Todos nós que temos o estudo do direito tributário sabemos que aquele nome taxa, na verdade, corresponde a uma contribuição especial. E é assim por todos os tributos. Você vai ver na legislação impostos sendo chamados de contribuição, contribuições sendo chamadas de taxas. É muito comum essas atecnias pelo legislador, mas isso não desnatura tanto a condição de crédito tributário quanto a condição de tributo em suas espécies específicas. E era isso que eu queria tratar nesse primeiro bloco.